Kakeru e Jaishi tem como hobby coletar latinhas de suco até que um dia ele compra uma latinha especial. Ao bebê-la, a lata acaba virando uma bela garota. Um tempo depois ele descobre que essa garota é uma Akikan e foi criada especialmente para lutar contra outras Akikans, em uma experiência estranha para determinar qual o melhor recipiente, aço ou alumínio. Kakeru acaba se envolvendo nessa experiência, já que o corpo da garota precisa ser infundido com dióxido de carbono dos seus respectivos tipos de bebidas. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com uma garota falando que sua vida acabará depois dessa noite e que amanhã ela seria só lixo e também que ela só queria ser amada. Então vemos Kakeru, que acabou de comprar um refrigerante de melão, e ele começa a conversar com a máquina falando que ela se abria toda para alguém que tenha dinheiro. Ué? E ainda fica bravo porque a máquina não quis devolver seu troco. Já em casa ele acabou de sair do banho e vai direto beber um gole de seu refrigerante. Kakeru fala que ele tem 16 anos e fazia exatamente 16 anos que ele nunca teve uma namorada. E ainda fala sobre a possibilidade de uma menina linda cair nos seus braços. Após beber um gole, o refrigerante começa a borbulhar e do nada ele estava beijando uma bela garota. E comenta que aquele era o seu primeiro beijo e ainda com gosto de soda de melão. A garota finaliza o beijo e acaba olhando para baixo, então ela se assusta e chama ele de idiota. Kakeru não está entendendo o que estava acontecendo. E ele comenta que tem uma linda garota na frente de um cara que nunca teve uma namorada. A garota toda envergonhada manda ele se vestir, só que a Kakeru faz uma cara meio estranha e começa a palpá-la. E comenta que aquilo parecia um sonho e pede para a garota deixar ele lambê-la. Ela o chama de pervertido e lhe ataca com um melão. Em outro local vemos uma mulher andando em um corredor escuro, até que um homem vem correndo e gritando. Chegando em um local, a mulher chama um homem de Otoya e no alto da sala tem um relógio escrito: "Eu gosto de homens". A mulher se chama Kizaki e ela fala para Otoya que uma nova Kikan tinha aparecido e que ela tinha sido vista na divisão de Himeshi e pertencia a um estudante do ensino médio. Isso chamou a atenção de Otoya e na hora que Kizaki fala o nome do estudante, Otoya lembra os seus lábios. A garota está falando para Kakeru que ela tinha jogado dióxido de carbono nele e Kakeru não sabe o que é isso e a garota fala que é algo usado para refrigerar bebidas e ela também confirma para ele que ela é uma lata de refrigerante de melão. Ela também fala que tomou sua forma humana porque ele tinha encostado seus lábios nela. Kakeru então começa a recapitular a situação. Ele fala que uma misteriosa garota tinha aparecido repentinamente no quarto de um garoto solteiro. E no final ele chega à conclusão de que isso tudo era um sonho. A garota acaba vendo a coleção de latinhas de Kakeru e isso chama sua atenção. Kakeru continua peladão e começa a falar que era a hora do show. Nossa! A garota novamente o ataca. Ela assim leva a mão dele até o seu brinco e assim o puxa. E ela acaba virando uma lata novamente. Kakeru continua perdido e ainda está pensando que aquilo era um sonho. De repente alguém bate na porta e ele vai atender e dá de cara com Otoya, que acaba o assustando. Otoya se apresenta e fala que é um oficial do governo, mais especificamente do Ministério da Economia. Otoya, vendo que ele estava peladão, fala que então ele queria fazer aquilo. O cara começa a tirar a roupa e ainda fala que Kakeru estava o provocando. Otoya fala que o governo estava fazendo um experimento onde latas se transformavam em lindas garotas conhecidas como Akikans. Só que Kakeru estava fora de si depois que ele foi tocado e o cara fala que então eles teriam que aprofundar suas relações e a mulher o impede e eles vão embora. Kakeru bebe refri novamente e aquela garota aparece e fala que a partir de hoje ela iria morar com ele. E ela comenta que mesmo ele sendo um indecente, ele era o seu dono. Na escola, uma garota chamada Najimi vai conversar com o Kakeru e ela pergunta se ele estava com algum problema e se ele estivesse era para ele contar para ela, já que eles são amigos de infância. Kakeru começa com as suas loucuras e pergunta para Najimi se ela sabia o que era um romance para um homem. A garota não entendeu muito bem a pergunta e Kakeru fala que romance para um homem era viver junto e afogar um ganso com uma bela mulher. É mesmo, é? Sei lá. Najimi fica envergonhada e pergunta para ele se ele queria fazer isso com ela e ela começa a agir de uma maneira. Kakeru fala que essa mulher não é um ser humano normal e que ela era egoísta, egocêntrica e violenta. Najimi pensa que ele estava falando dela e assim começa a chorar. Os alunos em volta já começam a pensar besteira e um garoto começa a chamar a atenção de Kakeru e ele não sabe quem era aquele garoto e o garoto fala que seu nome era Amajigoro, só que o apelido dele era Gigolô. De repente uma carta vem voando e prende Kakeru na parede. Os alunos começam a comentar que a pessoa que odeia homens mas ama mulheres tinha chegado, Koshikaze Yurika. Yurika chama Kakeru de maldito e o pergunta o que ele tinha feito com a Najimi. Do nada a garota arranca uma carta de dentro da saia e fala que vai punir Kakeru. Em casa ele começou a não dar atenção para a garota da lata e ela fica falando na cabeça dele e assim ele resolve bebê-la, só que será no copo. A garota reclama e fala que ele deve bebê-la direto da lata. Kakeru então resolve usar um canudo. Na hora que ele coloca o canudo no buraco e começa a chupar, a garota da lata começa a fazer uns barulhos estranhos. Cê é louco? Ela fala que o suco é a fonte da sua vida e se o suco acabasse ela morreria, porém ficaria tudo bem se ele colocasse mais suco e Kakeru vai na máquina comprar mais. Em casa a garota bebe o suco e Kakeru
tinha comprado outro suco de outro sabor. E a garota fica com ciúmes. E Kakeru não ajuda, e ele começa a perguntar para a lata se ela gostaria de ser bebida por ele. A garota ciumenta começa a jogar as latas da coleção dele fora, e ele a impede e puxa o brinco dela. Assim a garota volta a ser uma lata, e Kakeru a prende no armário. No dia seguinte ele vai para a escola normalmente. Já em casa, Kakeru vai ver a garota, só que ela não está respondendo. Ele assim a bebe e comenta que ela estava amarga, e de repente ela acaba desmaiando. Kakeru resolve fazer um boca a boca, e a garota acorda, ele agride. Ela pergunta por que ele tinha salvado, já que ela era apenas uma lata vazia. Caramba, mano, esse anime é profundo, hein? E assim que acabar o suco dela, ela iria ser jogada fora. Só que a Kakeru fala que não vai jogar ela fora, e que ele a treinaria ao seu gosto. E ainda comenta que domar um cavalo selvagem faz parte de ser um mestre. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A garota bate novamente e Kakeru começa a pensar alguns nomes para chamar ela, e no final ele decide chamá-la de Melon, e a garota gostou. Um tempo depois vemos um monte de pessoas reunidas, e um garoto está armado e acabou de disparar. De repente vemos que isso tudo foi um sonho de Kakeru. Ele então vai beber o refri, e Melon acaba aparecendo e meio que rejeitou o beijo dele. Ele começa com um papo estranho, nem vou falar mais nada, e ela o ataca. Melon está assistindo um jogo, e Kakeru a pergunta se ela sabe as regras, e Melon fala que não sabe, porém aquilo parece divertido. Ela o pergunta o que significa a liga ASEPA, e Kakeru fala que é uma abreviação para Mas Espanhola. E a garota pergunta o que era isso, e Kakeru pergunta se ela queria fazer, e Melon fica muito animada e pergunta se eles poderiam fazer ali mesmo. De repente Melon vai demonstrar o que um dos jogadores tinha feito com a bola, e ela acaba jogando o controle na cara de Kakeru. Isaac vai conversar com Otoya, e ela mostra para ele algumas fotos que ela tinha conseguido de Kakeru, e ele a pergunta se ela não conseguia tirar algumas fotos mais artísticas, e ele assim mostra alguns exemplos. Na escola, Kakeru pede desculpas para Najimi pelo que ele tinha feito. Os alunos em volta começam a se perguntar o porquê ele estava agachado daquele jeito. E um dos alunos até fala que provavelmente ele iria fazer uma pergunta suja para Najimi. Kakeru fala que se Najimi aceitar um pedido dele, ele iria fazer qualquer coisa que ela mandasse. E a garota fica com uma cara de malícia. Kakeru fala que poderia ser até o cachorro dela, e assim lamber seus pés, ou até mesmo suas partes exclusivas. Ele a pergunta se a família dela era rica, e ela fala que sim, e assim ele a faz um pedido. Já em casa, Kakeru conta para Melon que ele tinha arrumado uma vaga para ela na escola, e foi esse pedido que ele tinha feito para Najimi. Melon não quer ir para a escola, e Kakeru fala que não vai deixá-la ficar daquele jeito para sempre. Ele fala que ela só fica presa dentro de casa assistindo jogos de beisebol. Ele também fala que ela não estuda, não trabalha, e assim fala que ela é uma inútil. Ele também fala que é para ela ir para a escola e ter sucesso na vida, e um dia, quando ele for velho, ela iria trocar suas fraldas, e além disso cuidar dele. De repente alguém bate na porta e Kakeru vai atender. A hora que ele vê que é Otoya, ele fecha a porta correndo. Porém os agentes do governo cometem alguns crimes e cortam a porta dele com uma motosserra. Kakeru está com medo de Otoya fazer aquilo com ele dessa vez, só que ele entrega para Kakeru o cartão dele e assim prova que realmente é do governo. Mais ou menos, né? Otoya fala que ele é o chefe da divisão do meio ambiente no campo da indústria da tecnologia residente no METI. E realmente, mano, METI. Ele fala que a divisão abandona produtos desnecessários e padronizam eles, e o resultado é um aumento na eficácia. E nesse momento o projeto que estava em curso era para padronizar as latas de bebidas. Melon pergunta para ele o que era as Akikans, e Otoya fala que elas são as latas que foram garotificadas, ou seja, viraram garotas. Otoya fala que só pode existir uma Akikan para cada tipo de suco. Ele assim revela que é para Melon participar de uma eleição das Akikans. Otoya fala que essa eleição será um evento onde as Akikans de alumínio e de metal vão decidir qual é a melhor lata, e nesse evento qual lata ganhasse viraria o novo padrão oficial. Otoya fala que Kakeru poderia ajudar Melon nesse evento, já que ele foi muito bem em um caso que aconteceu há 2 anos atrás, e assim as mostra aquele sonho que Kakeru tinha tido, e ele acaba expulsando os dois da sua casa. Voltando a falar da escola, ele pega os 2 tipos de uniformes que Melon poderia usar, e ela percebe que um desses uniformes não era um uniforme, e sim uma das fantasias de Kakeru, e assim ela o agride. Na escola, Melon se apresenta e ela fala para os alunos que ela tinha vindo da Dinamarca. Kakeru fala para Najimi que aquela garota era sua prima, e que graças a Najimi a sua prima tinha conseguido entrar na escola. Um tempo depois, alguns alunos cercaram Melon e começam a conversar com ela. Ele faz um monte de perguntas, e Kakeru fala para eles que qualquer pergunta a respeito de Melon era para ser feita para ele, especialmente sobre as medidas dela, e os alunos jogam lixo nele. As garotas falam para Melon que deve ser difícil ela ter um primo desse jeito. Ele fica bravo e chama elas de vacas, e as garotas descem a lenha nele. Um tempo depois, Najimi está lembrando Kakeru sobre uma promessa que ele tinha feito para ela, e a garota pede para ele comprar
um lanche para ela. E ele fala que isso era uma coisa muito simples. E Nadim fala que ele nunca tinha comprado nada para ela. E ela o convida para eles irem juntos. Só que a Kakeru acaba convidando o Melon. E no final chamaram uma galera aí. Nessa mesa só tem gente louca. Nadim fala que se ela comer muito, o monstro vai pegá-la. Já a outra garota só toma suplementos. E ela fala que está fazendo uma experiência para ver se o ser humano é capaz de viver só tomando isso. É falta de remédio. Do nada começa a ficar meio estranho. A garota começa a falar para Nadim beber da sua boca. E ela também fala que o fluido corporal de uma virgem é uma necessidade de uma bruxa. Complicou. Gigolô chega perto delas e fala que elas são mulheres. Melon está estressado e acaba saindo correndo e entra em uma sala com uma placa bem explícita, escrito que a entrada de alunos é proibida. Só que ela acabou entrando e acabou adentrando no freezer. Kakeru foi atrás dela e eles começam a conversar. Ela pergunta por que ele tinha feito aquelas coisas sem antes ter avisado ela. E Kakeru fala que queria ver ela passar mico. E assim Melon vai atacá-lo, porém Nadim chega lá e ela acaba fechando a porta. Na tentativa de abrir, Kakeru acaba quebrando a dobradiça. Ele pega o seu celular para tentar ligar para alguém, só que o celular dele está sem sinal. Nadim começa a ficar com frio e com isso ela acaba espirrando. Assim eles voltam a falar sobre o que tinha acontecido há 2 anos atrás, onde Nadim fala que ele tinha a salvado de alguns caras maus. Nadim conta que quando eles estavam na 8ª série, algumas pessoas queriam vingança contra a empresa do pai dela, e por isso a pegaram de refém. E Kakeru tinha pegado a arma de um dos sequestradores e meteu pipoco neles, porém os bandidos não tinham morrido. Que loucura. Como você é burro. Kakeru começa com um papo estranho, falando que é para Melon fazer um monte de amigos, que ele, como é seu pai, não ia precisar se preocupar com ela. Nadim, assustado, pergunta se ele era o pai de Melon. Kakeru fala que é o pai dela sim, e que ele tinha dado à luz a ela há 16 anos atrás, quando ele ainda tinha 0 anos. Ué? É falta de remédio. Do nada, Nadim escorrega e Kakeru cai em cima dela. E com isso, Melon também cai. E aqui Kakeru fica por cima. Kakeru vem com suas ideias e fala que eles deveriam ficar sem as vestimentas e assim se aquecer com os seus corpos. Só que 2 alunos chegam lá e Kakeru apanha. Na saída da escola, os dois dão de cara com uma garotinha. E Kakeru já começa com sua conversa estranha. Só que dessa vez não vou falar nada, mano, é uma criança. Ainda bem. Melon fala para ele prestar atenção, e assim ele vê que a garotinha é uma Kikan. A garotinha pergunta para Melon se ela era uma lata de aço, e Melon pergunta como ela sabia, e a garota fala que um homem de óculos tinha falado que as latas de aço têm um brinco na orelha esquerda. A garota fala que seu nome é Budoko, e esse era o nome que a sua mestra Misaki tinha lhe dado. Porém, ela conta que não vai falar qual tipo de Kikan ela era, e Melon pergunta se ela era Kikan do suco de uva, e Budoko se assusta e revela que seu excelente plano de confundir o inimigo tinha falhado. Assim, as duas Akikans estão prestes a começar uma briga, e a galera se reuniu, e eles veem Kakeru e começam a comentar que ele era um lolicon, e outras coisas piores aí. Eles vão para um lugar mais particular, e assim se inicia a batalha, onde Budoko começa atacando com bagaço de uva, e os ataques da garota são todos inofensivos. Ela também pegou uma arma de golfinho, só que também foi inútil. Assim a garotinha bebe um suco de uva, e agora o bagulho ficou sério, já que o ataque da garota fez um buraco no chão. Na hora que a Melon vai atacar a garota, Kakeru a impede, já que ela ia acabar com a garotinha. A garota resolve parar por hoje, porém ela faz uma ameaça. Ela fala que da próxima vez que eles se encontrarem, seria o fim de Melon. Caracas. Os dois funcionários do governo estão conversando. E mano, na onde esse cara comprou essa cuequinha? Foi no carnaval? Com certeza. Ele pede para a mulher passar o bronzeador nele, porém ela recusa. Kakeru fala para Melon que as garotinhas são presente de Deus e por esse motivo ela não poderia lutar contra elas. E que se cuidassem delas carinhosamente, quando elas crescerem, elas iriam vestir algumas roupas sensuais de animais para lhe recompensar. Isso não é ideia não, ué. Para Kakeru, esse era o significado da palavra felicidade. Melon pergunta para ele o que significava a palavra felicidade para as latas, e Kakeru fala que é o mesmo significado dos humanos, e Melon lembra que ele tinha chamado de idiota, e ela fala que uma pessoa que nem ele nunca iria entender como as latas se sentem. É verdade. Um tempo depois, Nadim está caminhando até que ela vê Kakeru comprando um suco e conversando com a máquina novamente. Ele fala que ela é uma gracinha e a pergunta a sua idade, e a máquina fala para ele clicar em continuar, e Kakeru fala que então ele tinha chegado no momento de tocar no corpo dela. E mano, esse cara não bate bem. É falta de remédio. Nadim se aproxima dele e Kakeru se assusta, e eles começam a conversar, e ele a revela que ele tem como hobby fretar com máquinas de bebida, só que ele não queria ir para casa. Kakeru pergunta para ela se ele poderia dormir na sua casa, e a garota fica tímida, e Kakeru fala que não é nada de estranho, e ele a chama para eles fazerem uma sessão de estudos. Na casa dela, Kakeru vê que está tudo uma bagunça, e a garota vai preparar um chá preto. Kakeru fala que aquilo era uma desilusão de um sonho de um homem sobre o quarto de uma estudante do ensino médio. Ele fala para a garota jogar algumas coisas fora, e ela fala que se ela fizer isso,
os monstros do desperdício irão pegá-la. Tá bom. E até o chá era feito de saquinhos reutilizáveis. Kakeru acabou cuspindo e a garota fala que os monstros estavam vindo. Ela então vai tirar a roupa dele para não manchar, só que ela fica envergonhada e pede para ele tirar no banheiro. Kakeru, com uma cara maliciosa, fala que ele iria infiltrar no banheiro de uma estudante ativa. Depois dele tomar aquele banho gostoso, Najimi deixou a toalha lá fora para ele e ela ficou lá guardando. E Kakeru viu isso e a pergunta se ela queria algo e a garota o manda se virar por um segundo. A bruxa chega na casa de Najimi e começa a fazer cócegas nela. E Kakeru aparece todo molhado e Najimi também estava molhada. E a bruxa pergunta para Kakeru se ele tinha brincado com Najimi e ele fala que não faz ideia do que ela estava falando. A bruxa assim fala que vai checar se Najimi ainda tinha sua pureza e nem vou falar como ela faz isso. Ainda bem. Vocês já devem ter entendido. Gigolô manda elas pararem, já que de acordo com ele, essa coisa entre duas garotas era estranho. O pessoal então vai comer e beber um suco. Só que na hora que Kakeru vai beber, ele pensa um pouco e resolve não tomar. Najimi bebe suco gasificado e Kakeru fica bravo com ela. A bruxa pergunta para ele o que estava acontecendo com Najimi e Kakeru fala que ela não pode tomar bebidas gasificadas, senão ela fica bêbada. A garota tenta beijar Kakeru, só que a bruxa o chuta e ele reclama com ela. A bruxa então tira da saia um frasco e fala que era uma poção mágica e ela acaba bebendo aquilo e fica meio louca. E fala para Najimi esquecer o Kakeru e beijar ela, só que a garota nega. E a bruxa fala que tinha pensado que as duas eram amantes. Kakeru vai se encontrar com o Melon e ela o ataca. Najimi ainda está bêbada e vai comprar um suco. Após beber, o Makikan acaba aparecendo para ela e Najimi fica meio sem palavras. Já a garota fala que é um prazer conhecer a sua nova dona. A garota fala que ela é uma bebida de alumínio para esportistas e seu nome era Yel. E ela fala que está muito agradecida. Já Najimi grita e fala que esse foi seu primeiro beijo. Depois de comprar um suco, Melon fica lá sozinho pensando um pouco. De repente Yel aparece. Kakeru está estressado sobre a discussão que ele teve com Melon. Assim ele chega em Gigolô. Ele faz um pedido bem estranho. Ele pede para o garoto deixá-lo beijar a sua... já sabe, né? Bunda. Ah, agora eu entendi. E o garoto pergunta o porquê disso. E Kakeru fala que Gigolô se faz de inocente. Só que na verdade ele fica de pegação com as suas irmãs de noite. Suspeito. Gigolô acaba entregando a rapadura. E fala que mesmo elas sendo as suas irmãs, elas estavam vestidas. Ou seja... Gigolô só dorme na cama junto com as suas irmãs, normal. A bruxa fala que os dois são muito insensíveis, já que eles tinham acordado. E ela fala que estava sonhando com umas brincadeiras bem doidas com Najimi. Melon e Yel estão conversando até que Yel fala que tinha sido rejeitada por sua mestra. Assim uma acaba vendo o brinco da outra. Já Kakeru sai para procurar Najimi e a garota está bêbada lá fora. Do nada Najimi começa a chorar e fala que queria dar para Kakeru um presente. Cê é louco? E ela fala que queria que a sua primeira vez fosse com ele. A garota o pergunta se ele a amava e ele fala que a amava sim. Então a garota fala para eles terem um encontro. Se ele não aceitasse, ela iria vomitar em cima dele. Essa gazela do satanás. E isso faz ele aceitar. As duas Akikans começam a batalha, até que dois humanos aparecem e Yel já quer finalizá-los. Só que Melon chama ela de idiota, e assim Yel começa a persegui-la. No dia seguinte, Najimi está de ressaca, e a bruxa chama ela para tomarem banho juntas. E Gigolô fala que elas tomarem banho juntas era errado, só que a bruxa fica brava e Gigolô fica quietinho. Kakeru está meio fora de si, e ele começa a falar para Melon que estava na hora da aula. Gigolô pergunta para Kakeru se ele ia espiar as garotas, só que Najimi sai do banho para pegar um sabonete. Ela vê que Kakeru estava indo embora, e assim eu pergunto se ele estava se lembrando do encontro, e eles combinam o encontro no próximo sábado. Ao chegar em casa, Kakeru vê Melon na porta, e ela estava ferida, e eles começam a discutir, e Kakeru a pergunta o que ela estava fazendo lá, e Melon fala que além daquela casa, ela não tinha mais nenhum lar. Que lindo, cara! Dentro de casa, Kakeru faz um curativo no machucado dela, e os dois começam a conversar sobre a Akikan que tinha aparecido. Depois de uma breve conversa, Kakeru resolve participar da eleição das Akikans. Os dois membros do governo estão explicando para Najimi sobre a eleição, e ela também iria participar. Otoya recebe uma ligação, e assim os dois agentes do governo vão embora. Otoya chega na casa de Kakeru, já falando para eles se beijarem para comemorar a reunião. Só que Kakeru chuta. Otoya pergunta se ele estava falando sério na ligação, e ele conta para os dois que eles iriam participar da eleição. Otoya faz um comentário meio nada a ver. Ele fala que pelo fato de Kakeru ser tão fofo, que eu não concordo, os músculos de certo lugar dele estavam doloridos. O homem entrega para ele um aparelho que é capaz de rastrear as Akikans. Depois de um tempo, Kakeru fala para Melon que ele tinha confirmado um fato sobre a eleição de Akikans. Ele conta para Melon que em inglês eleição significa um prazer eterno, se é que você me entende. E Melon
Melon ainda pergunta o que significava isso, e Kakeru fala que é um prazer que as pessoas sentem, e que no Japão, por muitos anos, tem tido até torneios disso. Najimi acabou de libertar Riel, e ela fala que agora ela poderia ir, e até lhe dar um dinheiro. Andando pela rua, Najimi começa a planejar seu encontro. No parque, ela está pensando um pouco, até que uma garotinha chega lá, e a pergunta se ela estava sentindo alguma dor. E Najimi fala que não estava sentindo nenhuma dor. A mestra de Budokai chega lá e Najimi vê que a garotinha é uma Akikan. Depois de uma conversa, Najimi vai embora atrás de Yel. Em casa, Najimi encontra Yel. E Yel fala que poderia limpar a casa, cozinhar e fazer qualquer coisa que a sua mestra mandasse. E no final, Najimi aceitou ficar com Yel. Em algum lugar, Kakeru estava cercado e provavelmente iria apanhar, por simplesmente ter algumas garotas latas próximas dele. Só que o jovem ameaçou os alunos, falando que se eu acabar de ir, iria pegar eles. Só que isso não funcionou e a Melon chutou pelas costas e ainda o agrediu. De repente, uma outra garota chegou com o professor e falou para Melon ir se sentar. Nisso, ela viu que a lata tinha um lacre, então o professor se apresentou como Kizaki e eles se assustaram, mas ela fala que apenas estava substituindo a professora Daku, que estava hospitalizada. Uai, a professora Daku está hospitalizada? Ué. Você é louco? Fora da sala, Kazaki contra a organização estava naquela escola observando a Kakeru e as outras Akikans. Com isso, o casal ficou surpreso ao saber do fato de ter outra Akikan no local. De volta na sala, Najimi se lembrou do lacre da Melon e acabou entrando numa conversa com o Prota, onde ela o convidou para os dois irem assistir um filme romântico, só que o Jeg acabou recusando o convite. Assim, se despediu da Najimi e saiu de lá com a Melon. Atrás da escola, a Melon iria voltar à sua forma original, mas acabou desistindo, já que eles não estavam encontrando um lugar a sós, por conta que em todos os lugares tinha um jovem querendo rebolar a mandioca. Já em outro lugar a sós, o Kakeru bebeu o refri, causando assim um beijo entre os dois, porém eles acabaram discutindo por conta desse beijo. Em casa, Najimi estava deitado na cama, até que a sua Akikan chamou para jantar, só que a garota não estava querendo comer. Do nada, o rastreador de Akikans disparou, indicando que uma Akikan tinha se transformado agora. Ao pensar nesse acontecimento, a garota deu um tapa no equipamento, mas a Akikan segurou a tempo. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito e você sempre receberá nossos vídeos novos. E não se esqueça de comentar para você me ajudar no engajamento do vídeo. E para você que quer me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá os benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo, a vocês, saludos e fui!